horas. As notícias com Teresa Freire. Boa noite. Em Anadia, no encerramento do Congresso do PSD este domingo, Luís Montenegro reafirmou uma promessa e anunciou um novo Fundo Soberano Português, uma iniciativa que pretende investir em empresas estratégicas para criar riqueza para o Estado e garantir a participação em setores considerados importantes para o país. O anúncio foi feito por Luís Montenegro no discurso de encerramento do Congresso do PSD em Anadia, que ficou marcado pelo chumbo do Chega à reforma laboral, o que motivou Miguel Viterbo Dias a reafirmar de uma promessa de campanha por parte do chefe do governo. Na resposta ao chumbo da reforma laboral, perante a proposta do Chega para a redução da idade da reforma, Luís Montenegro clarificou. Antes de ser investido nas funções de Primeiro-Ministro, declarei que no dia em que, por absurdo, tivesse de cortar pensões, demitir-me-ia. Reassumo aqui e agora este compromisso de honra. O Primeiro-Ministro reforça uma promessa de campanha e diz que as pensões são um assunto inegociável para o Governo. As pensões são sagradas. Baixar a idade das reformas hoje significa cortar pensões amanhã. E aproveita assim para atirar, mais uma vez, às forças de bloqueio. Uma reforma para responder aos desafios do futuro, logo aparecem forças políticas disponíveis para a travar. Já no que toca ao rol de novidades, Luís Montenegro anuncia uma nova aposta na relação entre o Estado e empresas estratégicas. Um fundo soberano que será um instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos, em áreas como a energia, mas não excluímos a banca, as comunicações ou mesmo a gestão de infraestruturas aeroportuárias. Um fundo sobre o qual ainda é preciso conhecer os detalhes, numa lista de anúncios com 8 pontos, alguns repetidos, como o Fundo de Catástrofes ou o lançamento da inteligência artificial portuguesa Amália, mas com um passo em frente na ferrovia. A linha de Cascais será a primeira a avançar com uma subconcessão, salvaguardando o interesse público. O Governo tinha já pedido um estudo à ACP, avança agora com a medida, numa intervenção em que procurou mostrar que o PSD não pensa no curto prazo, mas sim no futuro, e em que aproveitou para puxar pelo orgulho nacional, ao lançar também as comemorações dos 900 anos de Portugal, com sede em Guimarães. Miguel Viterbo Dias, com os destaques da intervenção de Luís Montenegro. A nova direção nacional do PSD integra nomes como Pedro Duarte, Carlos Moedas e ainda Sebastião Bugalho, que será o novo porta-voz do partido. E o PS diz que este congresso do PSD não traz nada de novo e que o país não está melhor. Passados 2 anos de Luís Montenegro, já o Chega considera que o PSD, que o Primeiro-Ministro, aliás, está longe da realidade. Críticas à esquerda e à direita, por parte dos partidos convidados ao Congresso do PSD, em Anadia, tal como aconteceu ao longo do dia de ontem, também as reações dos partidos se focaram no rescaldo do chumbo da proposta para a revisão da Lei do Trabalho. Vasco Maldonado de Correia. Depois de um congresso repensado à última hora para reagir ao chumbo da reforma laboral e contra-atacar Chega e PS, o socialista Marcos Perestrelo preferia que o governo tivesse outras prioridades. Eu julgo que o Primeiro-Ministro tem que se preocupar em governar o país e não tanto em fazer oposição à oposição. Diz que o congresso é a imagem do Executivo e de um país paralisado. Estamos há 2 anos com o governo em funções, em que aquilo que vimos aqui hoje foi o Primeiro-Ministro a falar, tem falado muito nos últimos 2 anos, mas infelizmente tem feito muito pouco e a vida dos portugueses hoje não está melhor. O lema do Congresso é Portugal maior. Talvez seja Portugal maior porque não podem dizer Portugal melhor. Já a Rita Matias fala num Primeiro-Ministro aliado da realidade. Parece-nos que foi um discurso para elites, muito desligado do Portugal real. E devolve críticas ao líder do PSD. Houve mais do que oportunidade para tentar convergir com as linhas que o Chega apresentou, mas não houve realmente essa vontade política e, portanto, Luís Montenegro falava em falta de coragem. Se houve falta de coragem foi por parte de Luís Montenegro. Aponta também para um padrão ao longo do fim de semana. Foi a palavra mais citada no Congresso do Partido Social Democrata, foi Chega. O PCP considera que o Governo não tirou as devidas ilações do falhanço das negociações com o Chega, uma ideia também reproduzida por Jorge Pinto, do LIVRE. Mostra que não
aprendeu nada com aquilo que aconteceu na sexta-feira e que para nós foi uma mudança drástica da realidade política portuguesa. Já a Iniciativa Liberal pede ao Governo que não desista de reformar o país, mas Mário Amorim Lopes mostra preocupação com uma das medidas apresentadas por Montenegro. Relativamente à ideia de constituir um fundo soberano para intervir em empresas que possam ser estratégicas, nesse preciso momento, confesso que fiquei na dúvida se estava a ouvir um discurso de Pedro Nuno Santos ou mesmo de Luís Montenegro, porque a ideia de ter um Estado acionista já foi experimentada, ainda estamos a pagar por ela. Aliás, este próprio Governo ainda está a resolver o problema da TAP. Reações dos convidados dos partidos a um congresso capturado pelo chumbo da reforma da Lei do Trabalho. Vasco Maldonado Correia a acompanhar o congresso do PSD em Anadia com a reação dos outros partidos. Na atualidade internacional, as negociações entre o Irão e os Estados Unidos devem continuar durante esta noite na Suíça. É a notícia avançada pela agência de notícias France Press, que cita um diplomata norte-americano que tem estado envolvido nas negociações. O diplomata garante ainda que a delegação iraniana ainda está na Suíça, horas depois do governo iraniano ter dito que colocaram um ponto final nas negociações na Suíça, e disse também que a delegação iraniana tinha saído do país. A notícia foi avançada pela agência de notícias do Irão, que explicou que foram suspensas estas negociações devido às ameaças de Donald Trump contra a República Islâmica. Israel vai retirar-se de algumas zonas do Líbano que vão passar a ser controladas pelo exército libanês. A notícia é avançada pelo jornal Haaretz, que cita uma fonte israelita que garante que as forças de defesa de Israel vão retirar-se de algumas zonas que atualmente controlam no sul do Líbano. A mesma fonte adianta que na próxima semana vão decorrer conversações ao nível dos embaixadores de Israel e do Líbano, que vão determinar as zonas piloto que vão ficar sob controle militar exclusivo do Líbano e sob supervisão dos Estados Unidos. E vamos ao Mundial, com destaque para a Nova Zelândia e o Egito, que terminaram de jogar há poucos minutos. O jogo do Grupo Guia deu vitória ao Egito por 3-1. Esta foi a primeira vitória do Egito neste Mundial e também a primeira vitória neste grupo. Mais cedo jogou Cabo Verde, que empatou frente ao Uruguai. A partida que decorreu em Miami terminou com 2 golos para cada uma das seleções. Agora Uruguai e Cabo Verde ficam igualadas a 2 pontos no Grupo H. É o ponto final neste jornal das 4 da manhã. A informação está de volta às 4h30.